Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler um poema e reconhecer uma linguagem poética. Para começo de conversa, o amor é um tema sempre presente entre jovens e adolescentes. As formas de expressar o amor são inúmeras e variam de geração para geração. Você já escreveu algum poema para expressar esse tipo de sentimento? Geralmente, quando a gente é mais novo e mais as meninas que escrevem cartinhas de amor. Também ocorre de meninos escreverem, mas geralmente são as meninas, né? Vamos ler um poema de Sérgio Caparelli chamado Palavras de Amor. Vamos ver? Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Se te chamo, baby, você nem liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em seus laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga meus textos, apaga meus medos, apaga meus fachos em laços de amor. Então esse aqui é um poema de Sérgio Caparelli. Caparelli fala de alguém que não dá atenção para ele, que não presta atenção no amor dele. Nas estrofes 1 a 4, há duas situações que precisam ser decifradas. Vamos ver lá? Então ele diz aqui, ó, se te chamo, baby, você nem liga. Então esse baby, ele está falando com alguém, que é o ser amado, que é a pessoa que ele ama. O nem liga aqui, numa linguagem mais coloquial, diz, você não me dá atenção. Se te chamo, baby, você não liga. Então, eu falo com você, eu tento chamar a tua atenção e você não me dá atenção, você não fala comigo. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Então, aqui você não dá atenção para nada do que eu faço. Eu escrevo para você, você não dá atenção. Você apaga tudo. Eu te escrevo cartas, eu faço poemas, eu tento chamar a tua atenção e você não me dá atenção. Se te chamo, baby, você nem liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Já nessa segunda estrofe, parece que essa pessoa deu alguma atenção para ele, deu alguma esperança, acendeu essa paixão, esse amor, que ele diz ali, acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos. Ou seja, deu ali a entender que esta pessoa aceitou esse amor, quis esse amor, trouxe para perto, mas não concretizou esse amor ainda não. Se te chamo, baby, você me intriga. Por que me intriga? Porque lá no início, primeiro ela não ligava, depois ela acendeu os textos. Então, primeiro ela não ligava, depois ela incendiou esse amor. Depois ela deixou de ligar de novo. Então, apaga meus textos, apaga meus medos, apaga meus fachos em laços de amor. Então, aqui de novo, porque intriga, porque volta a não querer nada com ele. Então, o que esse amor traz para ele? Traz ali o desinteresse, mostra que não está interessada nele. Depois, mostra algum interesse e faz com que ele se acenda ainda mais, com que ele queira ainda mais. E depois o intriga porque se afasta e não o quer de novo. Então, esse poema está mostrando uma pessoa que faz esse jogo do quero, não quero, por isso traz aí um tipo de intriga. Então, na atividade número 1, na segunda estrofe, nas estrofes de 1 a 4, há duas situações que precisam ser decifradas. Letra A. Na segunda estrofe, a pessoa chamada não responde. Letra B. Na quarta estrofe, a pessoa chamada responde. Que sentimentos descreveriam a situação do eu poético a cada resposta obtida? Então, na primeira, ela não responde. Na segunda, ela responde. Como que ele se sente em relação a cada uma dessas respostas que a pessoa amada dá para ela? Escreve aí no teu caderno e já eu volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Então, lá no primeiro, apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos sem fachos de amor, frustração e desânimo. Lá na segunda, acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor, tem alegria e tem euforia. Então, no primeiro ele está desanimado, depois ele já fica mais alegre, porque por algum motivo ele acendeu esse amor. Então, ele já foi enlaçado pelo amor. Vamos pensar. A expressão laços de amor pode apresentar duplo sentido. Que significados podem ser indicados por essa expressão? O que laço pode significar? Um laço é alguma coisa que está laçado, está prendendo. Então, o que seria um laço de amor? Um laço de amor é alguma coisa que prende. Então, laços de amor é algo que me prende a uma outra pessoa. Então, me prende aqui, em laços de amor, acende em laços de amor, acende meus passos em laços de amor, é você me prendeu no amor, né? Então, a palavra laço pode indicar prisão, armadilha, ou pode indicar união, proximidade e afeto. São essas duas coisas. O me prende em laços de amor é eu estou preso a você e não consigo sair, ou é isso aqui nos une. Esse preso ou união depende do ponto de vista, porque você pode estar com alguém que está te fazendo tão mal e se sentir amarrado a essa pessoa, e esse laço aí pode ser uma prisão, pode ser uma armadilha. Então, um laço, por exemplo, de uma armadilha, né? Como aquele laço da armadilha, daquela corda que fecha e prendeu, né? Pode ser esse. Ou pode ser um laço que junta, que une, que mantém junto. Então, eu posso observar o laço de amor por esses dois vieses. No entanto, na maneira como ele coloca no poema, eu consigo entender como esse laço que une, e não esse laço que prende, não esse laço que sufoca, desse jeito que ele está falando, mas num laço que une, né? Mas isso depende da interpretação de quem está lendo também. Em textos poéticos, mas não apenas neles, encontramos figuras de linguagem. Você recorda quais são as figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos linguísticos a que recorremos para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Revelam sensibilidade de quem as utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor do texto. Exploram o sentido não literal das palavras. Realçam sonoridade de vocábulos e frases. Organizam orações afastando-as, de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a alguns elementos. Então, no poema, a gente tem uma organização um pouco mais diferenciada, porque ela não segue a organização básica de um texto jornalístico, por exemplo. Ela tem uma organização diferenciada porque ela tem um objetivo estético diferente. Por isso que a organização sintática é diferente. Veja uma das figuras de linguagem, que é a anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou várias, sucessivamente no começo de orações, períodos ou em versos. Vamos ver aqui no poema se a gente tem a presença de alguma anáfora. Olha lá. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos. Aqui a gente tem a presença de anáfora, porque ele fica repetindo a mesma palavra. Essa repetição de palavras ali, ela é proposital, ela cria ela cria sentido, ela cria uma sonoridade e ela é um recurso estético. Ela serve para alguma coisa e é chamada de anáfora. Vamos ver então o exercício de número 2. Como a anáfora se manifesta no poema Palavras de Amor? Que efeito o uso dessa figura de linguagem produz no poema? Você vai responder lá no teu caderno. Já já eu volto.
O texto poético, ele se caracteriza basicamente por utilizar a linguagem figurada. Então aqui, a linguagem figurada, ela vai aparecer quando eu digo uma coisa querendo dizer outra. Eu digo laços de amor para dizer união. Eu digo, por exemplo, eu digo aqui, apaga meus traços para querer dizer que você não leu o que eu escrevi. Eu digo, por exemplo, acende meus beijos para dizer que eu fiquei com vontade de te beijar. Eu posso dizer apaga meus fachos para dizer que você me deixou desanimado. Então a linguagem figurada, ela vai aparecer no poema com o objetivo de criar aí imagens estéticas e trazer o sentimento para as pessoas. Nesse caso, a figura de linguagem que foi utilizada, que é a anáfora, ela foi usada aqui como uma repetição para que fosse criando sentido lá na cabeça do leitor, do apaga, 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 para fazer com que o leitor aqui sinta esse apagar junto com a frustração de quem está falando. Então, eu sei que está falando de amor e todo mundo já passou por isso, de eu estar apaixonado por alguém e essa pessoa não liga para mim. Então, ó, se eu te chamo baby, você nem liga. Então, quando ele fala isso, ele vai remeter lá na cabeça do leitor aquele momento em que ele esteve apaixonado por alguém e essa pessoa não deu trela para ele. E aí ele diz, apaga isso, apaga aquilo outro. Quando ele faz isso, ele acende gatilhos, ele aciona gatilhos lá no pensamento do leitor, daquelas coisinhas que quando ele estava apaixonado, ele se sentiu apagado também. Ele fazia tal coisa, a pessoa amada não ligava. Ele escrevia, a pessoa amada não lia. Ele mandava um olhar, a pessoa amada não se importava. Então, quando ele usa essa repetição, apaga meus versos, apaga meus traços, apaga meus fachos. Por que ele usou essa repetição de palavras? Claro, criou a rima, fez a sonoridade, mas ele criou ali uma movimentação linguística, sonora, que veio bater lá no inconsciente do leitor, que remeteu a um sentimento que o leitor teve anteriormente. Então isso foi proposital, foi colocado ali para tocar lá no sentimento do leitor, entende? Do mesmo jeito que ele fez isso, quando ele diz, acende tal coisa, acende meus beijos, acende meus não sei o quê. Quando ele diz o acende, o leitor lembrou daquele momento em que aquela pessoa amada fez com que ele criasse esperança. Ah, eu acho que ele gosta de mim. Olha, eu acho que ela está gostando de mim. Acende, me deu esperança. E esse acende, 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 acendeu lá dentro do leitor também. Então essa repetição de palavras, ela foi colocada ali propositalmente. Então essa anáfora, ela existe como um objetivo. Então onde que está a anáfora? Apaga, 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 acende, acende, acende. A repetição dá ênfase e torna mais expressiva a mensagem. Por quê? Para tocar no sentimento do leitor, para fazer com que o leitor se conecte com o sentimento do poema. É para isso que está ali aquela figura de linguagem. Atividade número 3. O eu poético mostra-se seguro quanto ao amor que recebe? Justifique sua resposta, transcrevendo em seu caderno um verso que confirme. Tem segurança aí no amor? Escreve lá, já eu volto.
Será que ele tem insegurança? Não tem não, né? Ela é ambígua, inconsistente. Então, a atitude do ser amado, a pessoa, baby, se te liga o baby, você nem liga, é inconsistente por quê? Porque depois ele fica intrigado. Porque no início nem liga, depois acende a paixão e depois não liga de novo. Então, ele se sente intrigado, porque não sabe bem certo se a pessoa gosta dele ou não. Fica muito mais fácil quando a pessoa já disse que não gosta logo de uma vez, não gosta, não quero nada contigo, fica melhor. Do que quando a pessoa fica, não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. E aí faz com que a pessoa crie esperança, e aí fica aí nessa ambiguidade. Então, não, a atitude do ser amado é ambígua, inconsistente, provocando certa insegurança no eu poético, conforme o verso, você me intriga. Quando ele diz você me intriga, mostra que existe ali uma ambiguidade, mostra que esse ser amado não diz a que veio. O eu lírico, que é quem ama, diz que está se sentindo intrigado, que está inseguro a respeito disso. E o poema, ele é capaz de nos remeter a esses sentimentos. E você já se sentiu intrigado por alguém? Você já escreveu um poema de amor, uma cartinha de amor? Então, na aula de hoje, nós lemos um poema, entendemos a linguagem empregada pelo poeta. Espero que vocês tenham gostado e até breve.